Receba o nosso louvor e adoração, Senhor. E agora a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. coroamos. Para terminar, coroamos. Nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Diga: eu consagro todo o meu ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Aleluia, aplauda, glorifique o Senhor. Aleluia, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Como diz o Salmo 115, não a nós, mas a Ti, somente a Ele. Amém? Olhe para a direita, para a esquerda, declare uma palavra de bênção em quem está do seu lado, e depois você pode se assentar para ser ministrado pela palavra do Senhor. Fala para a pessoa: que bom que você veio. Fala para ela: você está mais magro, hein? Está emagrecendo. Fala isso que a pessoa gosta. Está emagrecendo. Aleluia. Som, tá legal. Se precisar eu te dou um toque. Aleluia. Glória a Deus. Fala assim comigo: o Senhor é bom, e o seu amor, a sua graça, sua misericórdia, sua fidelidade duram para sempre. Amém? Glória a Deus. Querido, nós vamos conversar hoje sobre algo que eu tenho considerado muito importante. Eu quero falar um pouquinho sobre a realidade da batalha espiritual na vida do cristão. A vida cristã, nós sabemos, não é uma vida de brincadeira, não é uma vida de faz de conta. A partir do momento que nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós passamos a travar batalhas no mundo espiritual. Mas quando se fala desse assunto de batalha espiritual, muitas vezes
são faladas coisas que não têm fundamentação bíblica, são faladas coisas que são inverdade, são faladas coisas que na verdade mais confundem a mente de quem está ouvindo do que fundamenta. E uma característica das nossas ministrações é que elas sempre serão baseadas e fundamentadas única e exclusivamente na palavra do Senhor. Então fique tranquilo, você não vai me ouvir pregando heresias, você não vai me ouvir falando besteiras, você não vai me ouvir ministrando baseado em cima de filosofias, em cima de pensadores, mas tudo aquilo que sair deste altar, por meio de nós, da minha casa, da minha família, será única e exclusivamente fundamentado na palavra do Senhor, que é a nossa única regra de fé. Amém? Então hoje eu quero fundamentá-los na realidade da batalha espiritual a partir das Escrituras. Então nós vamos ler vários textos, eu vou pedir para projetar aqui os que conseguir, tá? O que der tempo, o que não der, preste bastante atenção, porque eu creio que você será extremamente abençoado. Quantos aqui entendem que estão em uma batalha espiritual? Levanta a mão, quem entende. Queridos, o primeiro princípio que eu quero trazer hoje à noite é, preste atenção, há uma batalha constante entre anjos e demônios. Você querendo ou não, você acreditando ou não, existe uma batalha constante. Prova disso é que muitas vezes quando nós nos propomos a fazer algo para o Senhor, de imediato nós vamos perceber uma resistência no mundo espiritual. Existem alguns lugares onde nós dizemos que o céu ele parece estar mais aberto, outros parece que está mais fechado, e depende também do nível de sensibilidade de cada um para perceber essa resistência ou não, mas fato é, ela existe. Ela existe, preste atenção, 1 Pedro, que é a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte, para aqueles que gostam de anotar, se não tiver tempo de anotar, não tem problema nenhum, depois eu posso mandar o esboço no grupo da igreja, e ali vocês vão ter todos os textos bíblicos, todas as passagens, acho que isso facilita. Eu prefiro que vocês prestem bastante atenção. A palavra diz assim, olha, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão. Preste atenção, ele não é leão, ele anda como leão. Leão é o leão da tribo de Judá. Ele anda como um leão, fazendo o quê? Bramando, rugindo, buscando a quem possa tragar. Então você precisa entender esta realidade, querido. O diabo ele está andando ao redor daqueles que se posicionam em Cristo Jesus com o objetivo de encontrar a quem ele possa tragar. Certa vez eu ouvi uma ilustração, talvez alguns já ouviram, sobre a parte de cima do muro. Quem já ouviu? Havia um homem sentado na parte de cima do muro e outras pessoas do outro lado do muro. E de repente o diabo chega até aquele muro e começa a gritar para os outros que estavam do outro lado do muro para que pulassem, para que se esforçassem, saíssem daquele lugar e viessem para o lado dele. E aquele homem em cima do muro, ele fica olhando aquilo e ele percebe que em momento algum o diabo fala com ele. Aí ele faz uma pergunta e fala, olha, deixa eu te perguntar algo. Você está chamando aqueles que estão lá do outro lado, por que você não me chama? Sendo que eu estou aqui em cima do muro, estou bem mais perto. E o diabo olha para aquele homem e fala, é que você não percebeu que a parte de cima do muro já é minha. Então, ou seja, você já está na minha área de atuação. A sua indecisão, o seu nível de indecisão já faz com que você esteja do meu lado. Então o esforço era para atrair aqueles outros. Então entenda, querido, o nosso adversário, você tem um adversário. Talvez você não tenha inimigos humanos. Espero que você não tenha pessoas que queiram o seu mal.
Mas você tem um adversário espiritual, que é o diabo. E ele está buscando a quem possa tragar. Só que a batalha espiritual, ela não se consiste apenas neste enfoque. Na verdade, este é um menor. O enfoque maior é na obra da cruz, naquilo que o Senhor já fez. Então, se nós sabemos que nós temos um inimigo que está lutando contra nós, nós precisamos saber quem está lutando em nosso favor. Salmo 91:11 diz assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito. Eu vou ler aqui na minha versão enquanto isso. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então entenda, querido, ao mesmo tempo que o diabo ele está rugindo e ele está andando ao derredor como um leão, buscando a quem possa tragar, a palavra do Senhor diz que àqueles que temem o Senhor, Ele dá ordem aos seus anjos para que os segurem, para que eles não caiam, para que eles não tropecem. Querido, então entenda, se o Senhor nos abrisse a visão espiritual hoje, certamente você veria demônios lutando contra você, mas os anjos do Senhor vindo em grande poder para te livrar. Porque existe uma realidade de uma batalha espiritual. Quando você olha para o céu, você enxerga estrelas, você enxerga a lua, você enxerga os luminares, você está vendo o primeiro céu. A palavra fala de um homem que é o próprio apóstolo Paulo. Ele escreve dizendo: olha, conheço um homem que eu não sei se foi em carne, se não foi, se foi em visão, se não foi, mas que foi levado até o terceiro céu. O que é o terceiro céu? O terceiro céu é o local da habitação de Deus. O terceiro céu é onde está o trono de Deus. O terceiro céu é o lugar de onde Deus libera suas bênçãos sobre nossa vida. É de onde o Senhor libera suas miríades de anjos para batalhar em nosso favor. Mas se existe o terceiro, existe o primeiro, o que existe no meio? O segundo. O segundo céu é onde Satanás e seus demônios tentam resistir tudo aquilo que o Senhor quer trazer para a nossa vida. Pastor, leia Daniel. Quando Daniel começa a jejuar, a palavra fala que no primeiro dia o Senhor liberou a bênção. Só que demorou quanto tempo? 21 dias. Por quê? Porque o anjo incumbido por Deus para levar aquela resposta até Daniel foi resistido e precisou de ajuda angelical para conseguir entregar a bênção. Então, querido, você querendo essa realidade ou não, ela existe. Ela existe. Então, neste exato momento, que é uma prova dessa batalha espiritual, quantas pessoas às vezes ficam em casa até 1, 2, 3 da manhã acordadas, assistindo TV, fazendo um monte de coisa. De repente você vem para o culto e você se assenta, parece que tomou um diazepam espiritual. Bate um sono, um cansaço, uma fadiga. Não é verdade? Quem já passou por isso? É uma tentativa das trevas de nos tirar o foco daquilo que pode mudar a nossa vida. Porque, querido, uma palavra que sai desse altar pode virar uma chave na sua vida e você nunca mais ser o mesmo. Mas o inimigo vai lutar para que hajam distrações, para que hajam coisas que venham tirar o nosso foco. Então entenda, nós estamos em uma batalha espiritual. Amém? Nós estamos em uma batalha espiritual. Vamos lá? Segundo ponto. E nessa batalha, nesta guerra, a nossa luta não é contra carne ou sangue. Entenda, a sua batalha, a sua guerra não é contra aquele colega do trabalho que fez algo contra você. A sua batalha não é contra aquela pessoa que está falando mal de você. Não, a palavra do Senhor ela vai dizer... Veja só, Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra pessoas. Fala comigo, a minha luta não é contra pessoas.
A nossa luta não é contra pessoas, diz o apóstolo Paulo, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então entenda, querido, entenda, aquela pessoa que talvez esteja se opondo a você, a sua luta não é contra ela, mas contra aquilo que está influenciando aquela pessoa nesta posição. A palavra fala de principados e potestades. O que são principados e potestades? Trata-se de uma hierarquia demoníaca, maligna, colocada sobre ruas, cidades, estados, nações. Querido, e aqueles que têm percepção espiritual, aqueles que têm sensibilidade espiritual, eles conseguem perceber a transição de um principado para outro quando ele chega num determinado lugar. Quando você está viajando, nós somos assim. Quando nós estamos viajando, por exemplo, de carro, e nós estamos em um determinado estado, de repente, quando vem aquela placa divisa de estados e a gente entra num outro lugar, nós percebemos a mudança espiritual, ou para melhor ou para pior. Por quê? Porque esses demônios receberam, entenda, o mundo espiritual ele é altamente organizado e hierárquico. E eles receberam poder sobre ruas, por exemplo, dentro de uma própria cidade. Você consegue perceber bairros que têm uma tendência maior à violência, outros bairros que têm uma tendência maior à prostituição, outros bairros que têm uma tendência maior a um domínio de mamon, da riqueza, do dinheiro, da exibição. Por quê? Porque são poderes do alto que estão atuando naquele lugar. E esses poderes sobre a vida daqueles que não estão em Cristo Jesus, essas pessoas serão influenciadas. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, a nossa luta não é contra pessoas. Não é contra pessoas, não é para uma pessoa que se opõe a você retribuir na mesma moeda ou então agir com violência, não. A sua violência ela deve ser a nível espiritual, porque o reino de Deus ele é tomado por força. Você tem que ser extremamente violento, entenda que eu estou falando no sentido espiritual. Você percebeu que o diabo está querendo roubar um filho, uma filha? Você percebeu que o diabo está tentando afetar seu casamento, suas emoções? Você precisa se levantar como uma fera, como alguém armado em Deus, para batalhar contra a verdadeira batalha que está acontecendo, que é a espiritual. Quantos estão comigo? Amém? Então vamos continuar, olha só, segunda carta aos Coríntios 10:4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Então, querido, se você está tentando lutar as batalhas espirituais com armas humanas, eu te digo, você está agindo mal. Você está agindo errado, pastor. Então se eu fui afrontado, eu não respondo com afronta, não deveria. Se eu fui zombado, eu não vou zombar, não deveria. Quais são as armas espirituais que o Senhor entregou à sua igreja? Oração, jejum e tantas outras práticas de entendimento espiritual. E não se preocupe, nós vamos mergulhar, querido, nesses próximos meses, nós vamos mergulhar nas Escrituras. Vocês vão entender sobre oração como nunca entenderam antes. Vocês vão entender e praticar o jejum como nunca entenderam e praticaram antes. Por quê? Porque o Senhor está levantando uma igreja forte espiritualmente. O Senhor está levantando neste lugar homens, mulheres, jovens e crianças que serão temidos pelo inferno nesta cidade. Pessoas que estão sendo libertas a cada dia para serem libertadores.
Pessoas que estão saindo de lugares de treva, de opressão, de prisões, para serem libertadores daqueles que ainda estão aprisionados. Amém? Quantos aceitam entrar nesse lugar comigo? É isso que o Senhor tem para a sua igreja. Então entenda, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Para destruir fortalezas. São armas poderosas em Deus. Glória a Deus, está na NVI, né? Aí vai ficar igual aqui. São armas poderosas em Deus. Amém? Então entenda, o primeiro ponto: há uma batalha constante entre anjos e demônios acontecendo agora mesmo. Agora mesmo. E você precisa entender que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Terceiro ponto, querido: toda ação gera uma reação. Fala comigo, toda ação gera uma reação. E no mundo espiritual não é diferente. A própria ciência, a terceira lei de Newton. Newton foi um físico, um cientista. Ele disse: olha, toda força que é aplicada contra algo, existe uma força no sentido contrário também te forçando. É uma lei da ciência. Terceira lei de Newton. E não é diferente no mundo espiritual. Veja só, preste atenção. Segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Segundo Reis 6, 8. Nós vamos ler até o 14. Ora, o rei da Assíria, preste muita atenção nesse texto, querido. Você vai entender muita coisa que tem acontecido na sua vida. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Opa, guerra. Síria, Israel. Depois de deliberar com seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus, tem homem de Deus aqui? Tem mulher de Deus aqui? Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, pelo profeta. Repetidas vezes, Eliseu, o profeta, alertou o rei de Israel, que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, entenda. O rei da Síria armava uma emboscada. Deus falava com o profeta falava com o rei ia e mandava desviar. Chegava lá, aquela emboscada não dava certo. Isto enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros, lhes perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Ou seja, tem um cagueta aqui no meio. Tem alguém que está enganando, tem um traidor no nosso meio. Vocês não vão me apontar? Respondeu um dos seus conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Olha isso, gente. Agora eu pergunto: o que o profeta estava fazendo de errado? O que o profeta Eliseu fez de errado? Me responda. Fala comigo. Nada. O profeta, ele é chamado por Deus para ouvir a Deus e comunicar o povo. Eliseu não fez absolutamente nada de errado. Mas olha o que acontece com ele, vamos prosseguir. Ordenou o rei da Síria: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite na cidade e cercaram a cidade. Queridos, o que Eliseu fez de errado? Nada. Mas ele foi perseguido, ele foi resistido, ele foi ali
encurralado por conta daquilo que ele estava fazendo. Por quê? Porque toda ação vai gerar uma reação. Ei, entenda. Cada vez que você se posiciona em Deus, numa ação espiritual, em prol do reino, vai haver um contra-ataque. Vai haver uma colisão com o mundo espiritual. Igreja, não se iluda achando que você vai se movimentar no mundo espiritual e que nada vai acontecer, não vai haver resistência. Não se iluda. Apóstolo Luiz Hermínio, ele nos ensina muito isso. Ensinava lá na sede o quê? Se você não está cruzando com Satanás todos os dias, é porque você está caminhando no mesmo caminho que ele. Então entenda, querido, se você fala, olha, eu vou fazer um jejum pela minha família, querido, pode esperar, vai vir luta, vai vir dificuldade, e aqui eu não sou um pregador dizendo maldições sobre a sua vida, não, eu estou abrindo seus olhos para como funciona o reino do Espírito. O que você tem que fazer então? Resistir, perseverar. Não é esse que é o tema deste ano, perseverança? Pastor, está doendo, o que eu faço? Persevera, continua. A palavra diz que o Senhor, Ele não tem prazer naquele que bota a mão no arado, mas olha para trás. Então entenda, nós não somos daqueles que retrocedem. Você consegue dizer isso? Se isso for verdade na sua vida, você consegue dizer, eu não sou daqueles que retrocedem. Eu não vou voltar para trás. Eu não vou afrouxar, eu não vou amolecer, esmorecer no meio do caminho por conta da luta, da dificuldade, da resistência. Por quê? Porque maior é o que está em mim, maior é o que habita em mim do que o que está no mundo. Para você ter uma ideia, a palavra de Deus diz que se o inimigo, se o diabo, se os demônios, eles vêm a nós por um caminho, por 7 eles terão que fugir. A minha pergunta é, quem que está na vantagem? Quem que está na vantagem? Mas isso, querido, não faz de nós pessoas que não percebamos isso no mundo espiritual. Você vai perceber. E às vezes, são coisas sutis. Por exemplo, digamos que você nunca jejua. E se você nunca jejua, se prepare, que nós vamos jejuar muito esse ano como igreja. Existe um poder tremendo espiritual no jejum. Nós acessamos níveis tremendos no Senhor. E você, digamos que não esteja jejuando, de repente você fala, vou fazer um propósito de jejum. Naquele dia, pessoas te chamam para comer, pessoas que nunca chamaram para comer. Pessoas lá no seu local de trabalho te levam um doce, pessoas que nunca olharam na sua cara vão te levar algo que você gosta muito. Para quê? Para que você perca o foco. Além das questões espirituais mais complexas. Então entenda, querido, toda ação gera uma reação. Você fala, olha, vamos fazer um evangelismo pelo bairro. Querido, isso vai ter uma reação, um contra-ataque. Só que o que nós vamos fazer? Retroceder? Não. A palavra diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Os covardes não herdarão. O que nós vamos fazer? Nós vamos nos posicionar. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, portanto vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes e inabaláveis no dia mau. O que ele está querendo dizer? Que o dia mau ele vem. O dia mau ele é real, o dia mau ele existe, mas é possível permanecer firme e inabalável em Deus. Em Deus, é possível. Entenda, igreja, é para esse lugar que o Senhor quer nos levar. Um povo forte. Entenda, a igreja do Senhor não é mendiga. A igreja do Senhor, ela não é uma noiva doente,
uma noiva largada de qualquer jeito, não. A igreja do Senhor é a noiva que está sendo limpa, purificada, e ela é gloriosa, ela é cheia de poder, ela é linda, ela é majestosa, e esta é a igreja que o Senhor está preparando neste lugar. Homens e mulheres cheios do poder de Deus. Querido, eu creio que você já está cansado de ver muita falação e pouca manifestação do poder de Deus. Eu estou cansado. Nós estamos cansados de informação, mas de pouca movimentação espiritual. Então entenda, você está sendo despertado pelo Senhor para crescer espiritualmente. O ano de 2023 é um ano, como eu preguei domingo passado, em que você vai ser esticado para ser elevado no Senhor. Você vai alcançar níveis no Senhor que você jamais imaginou que pudesse alcançar, mas sempre desejou. Por quê? Porque o Senhor está fortalecendo a sua igreja. Querido, nós sabemos que a tendência daqui para frente, em termos de mundo, de sociedade, é tudo piorar. A economia, as questões de governo, tantas coisas, a tendência é piorar. Por quê? Para que se instale o governo do anticristo. Qual é a proposta do anticristo? O que ele vai propor? Paz, uma falsa paz. Então, para que haja essa instalação do governo do anticristo, é necessário um cenário de caos. É necessário que as coisas piorem. É necessário que haja mais pandemias, que hajam tantas coisas. Se você ler Lucas 24, você vai ver o que Jesus fala sobre os últimos dias, como que os sinais vão aumentar. Querido, a terra está falando, se você for no Google, todo dia tem uma notícia da ciência, falando o que está acontecendo com o mundo. É o polo magnético que mudou. É o calor que está aumentando. Se você olhar para os Estados Unidos, teve cidades lá que fez temperaturas superiores a menos 50 graus, que nunca tinham visto isso. As pessoas presas dentro de casa, porque era tanta neve que não dava para abrir a porta. Pessoas morrendo de fome dentro das suas casas, porque não tinha como sair. E tudo isso vai aumentar, tudo isso vai piorar, as crises climáticas vão piorar, o governo, muita coisa vai piorar. Só que entenda, em tudo isso o Senhor não perdeu o controle absolutamente de nada. O que nós temos que fazer então? Nos fortalecer. Nós precisamos estar mais fortes para passarmos por esses momentos difíceis. Então entenda, querido, se você tem 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos de cristão, eu tenho quase 35 de caminhada com o Senhor. Não é mais tempo de vivermos um evangelho raso. Não é mais tempo de vivermos na superfície. Por quê? Porque aqueles que estiverem vivendo na superfície não suportarão aquilo que está por vir. Não suportarão. Então o que eu faço, pastor? Deixa o Senhor te fortalecer. Deixa o Senhor te conduzir por todo o processo, como eu preguei domingo, para que você seja fortalecido nele e possa suportar. Amém? Então entenda, voltando aqui para Eliseu, Eliseu não fez nada de errado. Nada de errado. Ele cumpriu o seu ofício de profeta. Talvez você esteja aqui, você esteja na liderança de algum ministério, ou você sirva, ainda que não na liderança, mas em qualquer outra área, e de repente parece que basta você fazer algo para o reino, vem lutas, vem provas, vem dificuldades. Vocês que estão mexendo com crianças, vem lutas, vem provas, querido, entenda. É um contra-ataque do inferno para que você desista. Sabe, desde quando, eu conversava isso com o Jefferson ontem,
desde quando o pastor Marcelo nos fez o convite para assumirmos o pastoreio de Santa Rosa, vocês não têm ideia do tanto de resistência que nós passamos. A partir do momento que nós dissemos o sim, nós fomos espremidos de todos os lados, como fala 2 Coríntios 4. Literalmente, né, amor? Apertado de todos os lados. Para quê? Para que nós voltássemos atrás, para que nós desistíssemos, para que nós fôssemos fracos, para que nós não aceitássemos o desafio. Querido, muita gente, sabe o que o pessoal fala em outros lugares do Brasil? O Rio Grande do Sul é um lugar difícil de ministrar. O teto espiritual é pesado. Tem muita umbanda, tem muita feitiçaria. Queridos, não existe nenhum lugar difícil. O que existe é lugar em que a glória ainda não se manifestou. E de quem é o papel de manifestar a glória? É dos filhos de Deus. Então vieram lutas, vieram dificuldades, vieram resistências, mas nós estamos aqui. E a nossa palavra para vocês é: nós não retrocedemos. Nós não retrocedemos. O pastor Marcelo, ele é prova disso. Nós fizemos reuniões na casa dele, com a minha filha passando mal, deitada, com febre, passando mal, em que a gente conversava um pouquinho, descia, entrava no hospital, conversava um pouco, ia para a UPA, tomar soro, fazer coisas assim. Depois da nossa conversa, eu fui passando mal até Itajaí, sentindo muitas coisas, porque resistências. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Então eu peço isso para vocês hoje. Olhem para os seus pastores, olhem para mim, olhem para minha esposa, e você vai ouvir isso de nós. Nós não somos daqueles que retrocedem. Por isso nós podemos dizer para vocês: não retrocedam, suportem, aguentem, avancem, porque o Senhor conta com cada um de vocês. Amém? Glória a Deus, vamos lá. Quarto ponto: somos guerreiros de Deus. Fala comigo: eu sou um guerreiro, uma guerreira de Deus. Olha só, 1 Crônicas 12, 22. 1 Crônicas 12, 22. De fato, diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Irmãos, entendam, o Senhor, Ele tem um exército. Lembra quando os israelitas estavam cativos no Egito? O que eles eram no Egito? Escravos. Mas a palavra vai dizer no livro de Êxodo que em um só dia o Senhor tirou todos os seus exércitos do Egito. Como assim? Eles eram escravos, oprimidos por Faraó, mas o Senhor não os via como escravos. O Senhor os via como soldados valentes do Senhor. Então entenda, querido, talvez nem você se veja como o Senhor te vê. Talvez você olhe para você, você se veja um homem, uma mulher frágil, tão falho, com tanta coisa para ser melhorada. Quantos se identificam? Mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor, em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, vai dizer que Ele guarda, Ele esconde esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja dele e não nossa. Então nós literalmente somos vasos de barro. O homem foi formado do barro, da argila, do pó. Literalmente. Então, querido, você é realmente um vaso de barro. Mas dentro de você habita um tesouro chamado Espírito Santo. Você, ao mesmo tempo que é formado do pó da terra, você carrega a eternidade dentro de você. Eclesiastes vai dizer, Salomão em Eclesiastes ele fala que Deus, Ele colocou a eternidade dentro de nós. Então você é assim, você é, eu sou, nós somos frágeis, nós somos falhos, nós erramos, mas a glória de Deus habita dentro de nós.
E nós somos soldados desse exército. Então entenda, de fato, diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Você faz parte do exército de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. Suporte comigo sofrimentos. Paulo falando para Timóteo: olha, Timóteo, suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Querido, você e eu fomos alistados pelo Senhor. Você e eu fomos alistados pelo Senhor, mas você precisa entender que cada vez que você se move em prol do reino de Deus, e quando eu falo reino de Deus, entenda, eu não estou falando apenas você fazer uma ação evangelística, você abrir um trabalho, abrir um ponto de convívio, de pregação, não. Quando você chama os seus filhos no quarto para impor as mãos sobre ele e declarar bênção sobre ele, você está fazendo uma ação espiritual. Porque você está selando o futuro daquela criança. Você está liberando palavras de bênção e desfazendo palavras de maldição. De maldições de família, de tanta coisa. Quando você pega e põe as mãos sobre o ventre e declara: olha, meu filho, minha filha, o papai e a mamãe te abençoa. Você não tem noção do poder que há na bênção dos pais. Mas você tem que estar ciente que você é um soldado de Cristo. E você tem que fazer isso munido de toda a arma espiritual, de toda a armadura de Deus. Para quê? Para permanecer firme e inabalável. Quantos estão me entendendo? Quinto ponto: o inimigo de Deus é nosso inimigo. Você tem um inimigo. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, olha a pergunta da serpente: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Entenda, querido, a serpente era astuta, sagaz, enganadora. Então você tem um inimigo que vai usar de astúcia, de sagacidade, de engano para tentar te tirar do caminho de Deus. Muitas vezes, querido, esse engano, ele vem por meio de uma fragilidade. Eu fui no culto e aquele irmão não me cumprimentou. Querido, isso é muito pequeno. Isso é uma estratégia das trevas para tentar te atingir nas emoções, para que você deixe de viver a vida grandiosa que Deus tem para você. Muitas vezes as pessoas falam: pastor, eu estou ferido, eu estou ferida. Querida, a cura já foi conquistada na cruz do Calvário. Sabe o que o apóstolo Paulo fala? Que nós somos credores. É isso que ele fala? Não. Ele fala que nós somos devedores de amor. Sabe o que significa isso? Devedor é aquele que deve. Quem deve tem que pagar. Credor é aquele que tem um valor para receber, então ele cobra. O apóstolo Paulo diz que eu e você, nós somos devedores de amor. Deixa eu trocar isso em miúdos para você, para facilitar. Ele está dizendo que você deve pagar amor para todo mundo, mas não tem o direito de cobrar amor de ninguém. Se você entender isso, por que eu não vou cobrar amor de ninguém? Porque o próprio amor já habita dentro de você. Se você entender isso, querido, não tem ferida que fica. Você não vai ser escravo da baixa autoestima.
Você não vai ser escravo de nada, você não vai ser prisioneiro de nada, porque você vai entender que o próprio amor, que é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, habita dentro de você. Então você precisa ser uma fonte que derrama amor, que serve e derrama amor. Pastor, mas e se ninguém me amar? Ele me ama tanto. Você já tem aquele que te ama. Mais do que o amor que nós podemos dar uns aos outros, você tem aquele que te ama. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Quando você pega esse texto original no grego, esse tal maneira, é um termo no grego que não se consegue nem traduzir, de tamanha intensidade do amor de Deus. E aí em português, o mais próximo foi, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então entenda, querido, se você está em Cristo Jesus, você não deve se sentir rejeitado, você não deve se sentir menosprezado, você não deve se sentir pisoteado, você não deve se sentir nada disso, porque o amor habita em você. E uma vez que você entende isso, você pode derramar amor. Amém? Mas a serpente, ela tenta nos enganar com a sua astúcia. Não caia no engano das trevas. 6º ponto, já estou caminhando para o final. Não podemos baixar a guarda. Fala comigo, eu não posso baixar a guarda. Sabe qual é o momento em que o diabo mais derruba pessoas? Depois de uma grande vitória. Por quê? Porque para você alcançar uma grande vitória no Senhor, você se esforça, você ora muito, você lê muita palavra, você jejua muito, você faz coisas espirituais, você acessa as armas espirituais de modo intenso, e de repente você conquistou aquilo que o Senhor tinha para você. Qual é a nossa tendência natural? Baixar a guarda. Só que você precisa entender, o inimigo das nossas almas, ele não se cansa, ele não dorme, ele não tira soneca, porque ele é espírito, ele está 24 horas trabalhando. Então, ou seja, um exemplo disso, se você vigia 23 horas por dia, mas naquela 1 hora que você não está vigiando, ele continua atuando para tentar nos derrubar. Então não podemos baixar a guarda, não podemos. Veja só, Mateus 26:41, o Senhor Jesus dizendo: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O primeiro passo é vigiar, querido. É vigiar. Nós precisamos vigiar. E vigiar não é vigiar a vida do outro. Não é isso que a palavra fala. Não é você vigiar a vida do próximo. Não. Vigiai a si mesmo. É você olhar para você mesmo e cuidar. Querido, entenda, nós como homem, como mulheres de Deus, precisamos fugir do mal e da aparência do mal. Do mal e da aparência do mal. Aquilo que pode parecer que eu estou fazendo algo ruim, ainda que eu não esteja, a aparência do mal, eu devo fugir disso. Eu devo fugir disso. Amém? Então Jesus ele fala, olha, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você precisa entender que no momento em que você reconhece o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador, aquele fiozinho que nos conecta com o Senhor, aquela linha espiritual que nos conecta com o Senhor e que foi rompida ali no Éden por conta do pecado original, a partir do momento que você se entrega ao Senhor, Ele, o próprio Jesus, Ele refaz essa reconexão e de imediato o seu espírito está pronto. É por isso que uma pessoa, digamos uma pessoa que nunca serviu a Deus,
de repente ela passa por um acidente. Alguém chega ali e tem 2 minutos para falar o plano da salvação e fazer um apelo para aquela pessoa, e ela verdadeiramente, ela reconhece o Senhor como Senhor e Salvador. Ela pede perdão pelos seus pecados e ela recebe o perdão, e depois daquele momento ela morre ali no local do acidente. Se aquilo foi verdadeiro, ela será salva. Por quê? Porque o Espírito está pronto pela religação que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas a carne é fraca. E a carne, você vai ter que lidar com ela todos os dias. Querido, não se iluda. Não se iluda, conforme eu ficar mais velho, as tentações vão diminuir. Não! Porque a carne é fraca. E você precisa mortificá-la todos os dias. Mas talvez você fale, pastor, mas eu estou lutando tanto contra o pecado, estou lutando tanto. Aí eu te respondo com a palavra. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, vocês ainda não lutaram ao ponto de sangrar. Quem aqui já sangrou por resistir o pecado? Ninguém. Então não tem como a gente falar que estou lutando tanto. Estão entendendo? Então a morte, ela é diária. A morte, a mortificação da carne. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele vai dizer, olha, eu esmurro a minha carne. E aqui ele não está falando de uma autoflagelação, de uma violência, nem de um masoquismo, alguma coisa do tipo. Não. Ele está falando a nível espiritual. Eu mortifico a minha carne, porque ela é fraca e ela quer cair, e eu vou contra ela todos os dias. 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julga estar firme, ou aquele que julga estar de pé, cuide-se para que não caia. Amém? Então esse é um princípio da batalha espiritual. O nosso inimigo é o inimigo de Deus, e ele é astuto. Então aquele que julga estar bem, estar firme, cuide para que não caia. Levantai-vos, olha Miqueias 2:10. Você fala assim, pastor, mas eu estou tão cansado de lutar. Eu estou lutando contra o pecado, eu estou lutando contra a tentação. Olha o que Miqueias capítulo 2 versículo 10, o profeta Miqueias vai dizer: levantai-vos e andai, porque, vamos ler aqui, levantem-se, vão embora, pois este não é o lugar de descanso. Seu local de descanso não é aqui, é na eternidade. Enquanto isso, você descansa na pessoa do Senhor em você. O que esse texto quer dizer, querido? Enquanto você estiver vivo, não dá para baixar a guarda. Você tem que vigiar todos os dias. Amém? E por fim, temos armas para guerrear e um lugar para nos habitar. Deixa eu ler Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus. Preste atenção, igreja. Não é Deus que vai vestir você. Vistam. Quem que tem que pegar a armadura e colocar no corpo? É você. Se você bota ali um pijaminha para dormir, no outro dia de manhã você levanta, se você não se trocar e for para o trabalho, como que você vai chegar no trabalho? De pijama. De pijama. Por quê? Porque Deus não vai trocar sua roupa. Você não vai dormir de pijama e acordar vestido para o trabalho. Quem que tem que tirar o pijama e botar outra roupa? É você. Somos nós que temos que tomar toda a armadura sobre nós. E é isso que o apóstolo Paulo diz, olha, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé. Não se preocupe, nós vamos estudar todos esses itens da armadura de Deus. Cada um desses itens é um dia de ministração.
para a gente compreender. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então entenda, querido, você não está à toa neste mundo. Primeiro que você não é um acidente, você não veio aqui por acaso. Você não nasceu por acaso. A palavra vai dizer em Efésios 2 que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então Deus tem um propósito para você. E o diabo vai lutar com todas as forças para que você não cumpra esse propósito. Mas agora você já entendeu a realidade da batalha espiritual. Amém? Então se coloque em pé só para finalizarmos. Eu gostaria que você repetisse comigo. Fala assim: há uma batalha constante entre anjos e demônios. Fala assim comigo: minha luta não é contra carne ou sangue. Toda ação gera uma reação. Sou guerreiro de Deus. O inimigo de Deus é meu inimigo. Eu não posso baixar a guarda. E tenho armas para guerrear. E um lugar para me abrigar. Quantos entenderam? Quantos foram edificados com essa mensagem? Querido, se você precisa ser fortalecido no Senhor, se você reconhece: pastor, eu tenho lutado, eu tenho caminhado, eu tenho batalhado, mas eu preciso de mais força no Senhor, vem aqui, porque como pastor eu quero orar por você. Eu não posso permitir que você vá para casa dizendo: pastor, eu estou fraco espiritualmente, e eu simplesmente não fazer nada. Entenda, não é vergonha nenhuma, eu sempre vou dizer isso. Você sair do seu lugar e vir aqui é uma atitude de honra. É uma atitude de honra. Cada vez que você vem e você fala: Senhor, eu preciso ser fortalecido. Tá difícil, tá doendo. Tem hora que eu acho que eu não vou aguentar. Então me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Amém? Amém, vamos orar. Líderes, venham orar. Venham impor as mãos. Robson, nós temos óleo aqui? Óleo? Nós temos óleo? Aqui não, tá, nós vamos providenciar depois então. Amém? Vamos orar por essas pessoas. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, você que ficou aí no seu lugar, estenda suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar cada uma dessas vidas, Pai. Senhor, nós sabemos que a nossa força, ela não vem de nós. A tua palavra diz, Senhor, que maldito é o homem que confia no próprio homem. E aqui não está falando de ter alguém para compartilhar os segredos do coração, não. Maldito é o homem que faz do seu braço a sua força. E nós não fazemos do nosso braço a nossa força, mas antes nós prostramos os nossos joelhos e nós dizemos: Senhor, a nossa força vem de Ti. Pai, a minha força vem de Ti. Senhor, eu estou andando com dificuldade. Tem hora que está difícil, tem hora que eu acho que eu vou desistir, tem hora que eu acho que eu não vou aguentar, mas nesta noite eu quero receber o Teu renovo, nesta noite eu quero receber a Tua força, nesta noite eu quero receber a Tua paz. Senhor, a paz que excede todo entendimento. Por isso, Senhor, nós nos sujeitamos a Ti. Nesta noite te pedimos: fortalece-nos, 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 Senhor, em nome de Jesus. Fortalece-nos para o louvor da Tua glória. Fortalece-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a vencer os vícios, os pecados, Senhor, as incertezas, as inseguranças, tudo aquilo que ainda nos afasta de Ti. Ajuda-nos a vencer. Fortalece-nos, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece-nos, Senhor. Fortalece-nos como igreja do Senhor. Fortalece-nos, Senhor, nesta noite. Nós te pedimos: vem Espírito Santo, vem com poder, vem com graça, vem com majestade. Ah, Senhor, nós nos submetemos a Ti.
A tua palavra diz: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então você que está aqui na frente, fala assim comigo agora: Senhor, eu me sujeito a Ti. Senhor, eu me sujeito a Ti. Eu me sujeito a Ti, eu me rendo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. E agora começa a falar: diabo, eu te resisto. Diabo, eu te resisto. Pecado, eu te resisto. Mentiras das trevas, eu te resisto. Enganos, eu te resisto. Tentações, eu te resisto. Fala assim comigo: pecado, eu te resisto, em nome de Jesus. Vícios, eu te resisto, em nome de Jesus. Fala assim comigo: e eu me aproprio da promessa de que o diabo fugirá da minha presença. Por isso, nesta noite, eu recebo o perdão, a força, o renovo, a graça e a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle. Vamos adorá-lo por mais um instante. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas Nossas guerras são espirituais. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Pelo vale caminha junto a mim. É certo que misericórdia e bondade seguem-me. Minhas armas são louvor e gratidão. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. E eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor é mais que vencedor em Cristo Jesus. O salmista diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Vamos falar isso comigo? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu, a minha casa, a minha família, as minhas emoções, as minhas finanças, o meu ministério, os meus sonhos, os meus projetos, não serão atingidos, porque maior é o que habita em mim do que o que habita no mundo. Aleluia, aplauda o Senhor, glorifique o Senhor. Aleluia, nós cremos, nós cremos. Eu creio, Senhor. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que
Aleluia. Amém? Não deixem o inimigo roubar essa palavra de vocês. A palavra vai dizer que quando a semente do evangelho é lançada, às vezes ela cai sobre a pedra, outras caem à beira do caminho, outras caem entre os espinhos, mas existe aquela que cai numa terra fértil, preparada, arada, e essa vai dar frutos. Que este seja o local de depósito da preciosa semente do evangelho. Amém? Feche seus olhos, estenda suas mãos. Que o amor de Deus Pai, que o grande amor de Deus Pai, que a graça, a misericórdia, a bondade, o favor do nosso amado Senhor Jesus, e que a comunhão, a consolação, a esperança do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, com a sua casa, com a sua família, não apenas hoje, mas todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe, os guarde e os livre de todo mal, em nome de Jesus. Nós amamos vocês. Deus abençoe. Amém?